HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou Madeleine Blankenstein, sócia de Relações Institucionais da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série podcast da HLB Conecta, que trata sobre os principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. A diversidade é um tema que vem sendo discutido com bastante frequência, principalmente no mercado empresarial, em que presenciamos um cuidado cada vez mais frequente sobre o assunto e a abertura das empresas em desenvolver um posicionamento e trabalhar com a inclusão. Por isso, para abordarmos esse tema, contamos com a presença de Lilian Schiavo, presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, e Sueli Nascimento Gravani dos Reis. Tá certo? Espero que esteja certo o sobrenome. Gerente de produto e líder da diversidade e inclusão da SAP. Vou fazer em ordem alfabética, tá? A Lilian Schiavo é arquiteta pela FAO Mackenzie, administradora hospitalar pelo IPH, pós-graduada em Engenharia de Segurança pela FAAP, presidente da OMI, embaixadora institucional do Chile no IBREI, VP da Comissão de Inclusão e Diversidade no IBREI, conselheira no Instituto Supereco, representante do Brasil na Convergência de Mulheres Empresariais del Mercosur. Entre outras coisas, tá? Ela faz muito mais do que isso, mas eu pedi uma mini bio. A Sueli Nascimento Gravani dos Reis, ela é coach, professora, gerente de produto e líder da BEM, que é Black Employee Network na SAP. Ela é mestre em administração pela FECAP e pós-graduada em liderança pela Cornell University. Também trabalha com soluções de tecnologia de informação e recursos humanos. Vocês veem gente bem especialista no assunto, e agora um segundinho que eu vou começar minhas perguntas. Infelizmente, o preconceito e os estereótipos ainda estão enraizados em nossa sociedade, mas observamos cada vez mais discussões sobre a diversidade e pautas sobre empoderamento feminino e inclusão. Qual a importância de debatermos cada vez mais sobre esses assuntos, especialmente trazer essas pautas para o ambiente corporativo? Bom dia, eu quero agradecer esse convite e é uma honra estar aqui hoje com vocês. O número de mulheres no Brasil é mais da metade da população. As mulheres também estudam um número maior de anos do que os homens. E esses números eles deveriam estar refletidos no mercado de trabalho como um todo. Isso ainda não acontece. É verdade que as mulheres saíram de casa e começaram a trabalhar há bem menos tempo do que os homens, mas esse dado sozinho não justifica o cenário atual. Para tentar compor um cenário mais igualitário, é preciso debater a questão e entender o que está acontecendo. Este debate traz à baila questões que não são exclusivamente da mulher. É preciso trazer o homem para o debate. É preciso tratar preconceitos enraizados na nossa sociedade, a discriminação e a falta de respeito. É preciso dar luz a esse assunto, colocar na pauta das empresas. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir evoluir. Oi, Medi, eu acredito que a sua resposta está na própria pergunta. Esse sentimento arraigado que você diz é o que provoca a falta de visão da sociedade e das empresas, né? Então, quando a gente observa numa reunião ou mesmo num congresso onde só tem a presença masculina e você questiona por que tem tantos homens de terno e nenhuma mulher na foto, isso incomoda. Isso faz com que a pessoa reflita e comece a colocar, né, a buscar onde estão as mulheres líderes que não foram convidadas para esse evento, onde estão as pessoas com deficiência, onde estão a diversidade dentro da minha empresa e dentro da sociedade. Então eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais nós vamos cutucar as pessoas para que
elas se movimentem, né? Mede você sabe como eu, o quanto toda vez que a gente fala que nós fazemos parte de uma comissão de inclusão e diversidade, as pessoas já começam a responder assim, olha, na minha empresa a vice-presidente é mulher, ou então fala, eu tenho deficiente visual dentro do board. Então, só o fato da gente começar a levantar essas questões já traz um movimento, né? Mencionaram a discriminação. E daí eu preciso pensar no movimento Black Lives Matter, né? Que, na verdade, está se formando em vários países, né? E, consequentemente, as empresas e as marcas se posicionam sobre esse assunto, né? Então, qual que é o impacto desse posicionamento e que entrega de valor pode causar nas organizações, e principalmente naquelas que não se posicionaram? Madá, esse é um movimento que ele teve início nos Estados Unidos, né? Quando um policial foi absolvido, mesmo tendo assassinado um jovem negro. O movimento ele não é ainda muito estruturado. Bem, o ponto é que realmente vidas importam, todas elas. E nós deveríamos estar com vergonha, né, por esse racismo ainda existente em pleno século XXI. Um racismo estrutural que está na base de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O racismo, ele não é só ter negros nas empresas. O racismo é chegar numa empresa, por exemplo, encontrar uma diretora ou um diretor negro e achar que isso é estranho, que isso é diferente. Sim, porque normalmente não se espera um negro no alto escalão das empresas, assim como não se esperam negros médicos, presidentes, mas isso tudo está aí, isso tudo já existe, não é nenhuma novidade, né? Eu sou líder de uma rede de colaboradores negros na empresa que eu trabalho. Nós acreditamos que esse movimento que está acontecendo no mundo, ele é bastante significativo, importante mesmo. Todos os olhos estão voltados, né, para essa comunidade negra. Muitas discussões, também são muitas ações, já surgiram manifestos, né, pró-equidade racial. Uma vez colocada a luz nesse assunto, eu acho que o mundo passará por uma transformação sim, tá? E vai ser para melhor. Para que as pessoas trabalhem bem, elas precisam ser quem elas são. As empresas podem não se posicionar e mesmo assim praticar a inclusão. Agora, quem não se posicionou porque ainda não amadureceu e não entendeu a questão, essas empresas com certeza vão perder profissionais competentes e com isso vão perder competitividade. Nossa, Sueli, você sabe que para mim é vergonhoso o que está acontecendo no mundo, né? Ter que falar vidas negras importam é um absurdo. Nós estamos no século XXI, nós já deveríamos ter aprendido que todas as vidas importam, né? E o que fica mais assim patente e que é uma indignação para mim é que ainda hoje, quando você fala, né, por que as pessoas ficam surpresas se encontram um CEO negro, né? Hoje mesmo, antes de começar essa entrevista, eu estava lendo um artigo. Era um rapaz negro que estava numa viagem, num avião para Dubai. Ele ia numa viagem a negócios e perguntaram para ele se ele era jogador de futebol. E ele respondeu, na realidade eu sou empresário e eu estou aqui junto com uma comitiva de brasileiros para visitar empresas na Ásia, né? O nosso Dubai vai ser a transição do voo. E ele aproveitou e contou a história da vida dele, né? De como ele, de empreendedor, ele se tornou um grande empresário e finalmente como ele estava dentro desse comitê para fazer negócios com o mundo inteiro. Então esse tipo de reação que as pessoas têm, ela é condenável, né? E em relação às empresas e à sociedade, né? Quando eu vejo tanta gente se mobilizando, eu fico muito feliz com a tecnologia que existe hoje, né? Com a rapidez para divulgar as informações. Então, realmente, Sueli, as empresas que não estiverem
voltadas para uma política de inclusão e diversidade, elas não só não vão reter os talentos, como elas não vão ter nem esses profissionais competentes e talentosos buscando uma vaga nessa empresa que não tem um projeto ou não trabalha com inclusão e diversidade, né? Isso para mim fica muito claro quando eu vejo essa nova geração com novos valores, né? E procurando trabalhar em empresas que têm propósitos, valores e principalmente ética. Nossa, meninas, com certeza. E nos anos 90, eu estava no Oriente Médio como a única participante de uma comissão econômica do governo holandês ali na Arábia Saudita, Emirados Árabes e tudo mais. Aí as pessoas da comunidade do business mesmo me colocavam com as mulheres esposas dos empresários, porque mulher não era considerado. Então, Lilian, pegando o gancho do que você falou, na verdade, a gente participa de muitos eventos conjuntamente e a gente ouve as empresas dizerem, né, sem a política de diversidade, nós não teremos clientes, né? O que vocês acham sobre isso? E vocês acham que isso tende a se aprimorar, ou seja, que os clientes e os fornecedores, né, e os consumidores sejam mais exigentes em relação às políticas das empresas? Medi, você sabia que 70% das decisões de compra são definidas pelas mulheres? Então, quando a gente fala em empresas, fornecedores, clientes, né, e pensa no papel que a mulher ocupa, é muito importante realmente viver essa diversidade dentro da empresa, né? Porque se eu fabrico um produto e quem vai definir se a escolha vai ser pelo meu ou pelo produto do concorrente vai ser uma mulher, por que eu não vou ter mulheres dentro da minha empresa, no board, para me ajudar a definir o que vai ser mais interessante, né? Então, as mulheres, eu falo que nós temos um poder gigantesco que as empresas agora estão começando a descobrir, e quando elas realmente colocarem esse peso na balança, o número de líderes, né, de mulheres ocupando o board vai ser bem maior, né? Então, mulheres na diretoria ou no cargo de presidência, elas são mais conciliatórias, elas conseguem ter uma escuta mais ativa, né? E isso aumenta a produtividade também, a criatividade. Então, todas as características que são intrínsecas nossas, né, acabam colaborando realmente para o lucro das empresas. Sueli, levando em consideração a pergunta que eu fiz e o pronunciamento da Lilian, agora o que você acha sobre o assunto longevidade? O que eu quero dizer é o seguinte: a diversidade sim é importante, a diversidade de gênero nas corporações é bem importante, mas a longevidade também não deveria ser tomada mais a sério? Você tocou em dois temas que a mim são muito raros, assim, muito importantes, né? A pauta de diversidade, ela está na mesa dos executivos. E aí tratar as gerações são muito importantes, é uma questão muito importante. Tanto a geração, né, milênio ou Y e Z, quanto tratar a questão dos longevos. Então eu vou só fazer aqui um comentário com respeito às gerações, aos jovens, né? Como eu ia dizendo, a pauta da diversidade, ela está na mesa dos executivos. E mais, né? Está também na mesa dos estagiários. O jovem, ele não aceita empresas que não o respeitem. Uma jovem foi fazer uma entrevista, né, outro dia, e perguntou ao gestor da empresa, o gestor que a entrevistava: quantas mulheres em cargos de liderança existem aqui?
O gestor não soube responder. Após a entrevista, ela comentou comigo, falou, eu não vou para essa empresa mesmo que eu seja selecionada. E explicou, porque olha, se ele não sabe quantas mulheres tem ali, significa que muito provavelmente eu não terei espaço para me desenvolver, né? Eu não vou conseguir crescer, né? Minha carreira vai ficar estagnada, porque ele não dá o devido valor, respeito, enfim, para as mulheres, né? Outro dia também houve um concurso para solucionar um problema de um cliente e a resposta, né, para descobrir, na realidade era uma resposta para descobrir se o trabalho escravo era utilizado ou não na confecção dos produtos daquele cliente. A resposta veio de uma menina negra, de 9 anos. O pai ajudou com a tecnologia, mas a solução realmente foi ela que deu, né? Aos 9 anos, a criança já se preocupa com questões raciais e de diversidade, né? A Lilian, ela colocou que as novas gerações trabalham com propósito. Exatamente. Se o propósito deles não estiver alinhado com o propósito da empresa, eles não permanecem. Empresas que desprezam os negros, por exemplo, estão desprezando mais de 55% da população brasileira. Tanto como colaboradores, mas também como clientes, fornecedores e parceiros. Se na elaboração de um produto não há pessoas diversas, significa que muito provavelmente será feito um produto semelhante ao público que o elabora. Ou seja, temos mais do mesmo, sem inovação e sem criatividade. Se ao contrário, as pessoas forem diversas, com ideias diferentes, então os produtos também e serviços, né, eles estarão mais alinhados aos vários públicos existentes. Tenho certeza que sobreviverão as empresas que têm mais diversidade. Recentemente, Madame, a gente criou um grupo, né, cujo tema é longevidade. Ele chama Gerações, só que assim, as empresas eles criam esses grupos, chamam gerações, só que o olhar sempre é para a geração Y ou para a geração Z, né? Sempre para os jovens. E a gente está com muito cuidado em trabalhar a questão realmente de todas as gerações. Porque é muito diferente quando eu falo em termos financeiros, por exemplo, né? A maneira como eu preparo um jovem para cuidar das suas finanças é muito diferente da maneira como eu preparo alguém que tenha 45 mais, 50 ou 60 mais. Então, assim, embora essas gerações vão trabalhar juntas, né? Porque eu digo que o humano, né, não mata o humano, né? Ou pelo menos não deveria. Nas empresas as pessoas trabalham juntas, então vai dar tudo certo, né? Os jovens vão continuar trabalhando com as pessoas longevas, as longevas vão continuar trabalhando com os jovens sem problema nenhum. Mas, efetivamente, eu tenho que olhar as especificidades de cada geração. E sim, concordo com você, essa é uma pauta premente, não dá para passar. A nossa pirâmide ela está invertendo, né, num futuro muito próximo, então nós teremos mais longevos do que jovens. E é primordial criarmos ambiente, né, que acolha tanto os jovens quanto os longevos. Para mim fica a dúvida, Lilian e Sueli, as empresas realmente estão fazendo isso, né? Elas estão voltadas para esses programas e políticas pensando nas pessoas ou na imagem delas? Eu acho que isso é muito importante para a gente responder. Madeleine, você sabe que com essa questão da pandemia, aí apareceram muitas teorias sobre o novo mundo, o que vai acontecer nas empresas, né? E uma das coisas que eu ouvi e que eu achei muito interessante é que se antes a gente falava B2B, B2C, que agora nós vamos começar a falar age to age, human to human, de humano para humano, e é esse o tipo de comportamento que esse mundo novo vai esperar das empresas, né? Eu tenho percebido o número de reportagens colocando essas ações solidárias que algumas empresas têm feito, mas de uma forma muito consistente, colocando até os valores que essas empresas estão retribuindo, né, para as doações, onde elas estão investindo, se estão doando equipamentos, se são máscaras,
se são cestas básicas, né? Tudo que as empresas estão realizando em termos de ação solidária está sendo extremamente noticiado, né? E o que eu vejo nisso, né? Eu vejo que, em primeiro lugar, eu ouvi uma entrevista também outro dia de um publicitário dizendo que na Segunda Guerra Mundial as empresas que participaram efetivamente durante a guerra, né, para que fosse não faltasse alimento e que as armas tivessem, né, algumas empresas tivessem fabricado armas ou munição, né, tudo que fosse feito em prol do país. Essas empresas elas eram tidas como heroínas, né, e não foram esquecidas no pós-guerra, né, muito pelo contrário, né. Esse publicitário disse que a sociedade como um todo se lembrou que eles estavam reconstruindo o país muito por causa dessas empresas que se dispuseram a ajudar. Então elas começaram a comprar muito dessas empresas, né? Ficou uma memória afetiva em relação a elas. Eu acredito que agora também vai ficar uma memória afetiva em relação às empresas que estão participando, né? Cuidando do país nessa época de Covid-19, mas também vai ficar uma lembrança afetiva em relação às empresas que sim se preocupam com diversidade e inclusão, porque o consumidor hoje ele não é mais bobo, né? Ele tem uma informação e ele vai atrás. E para a empresa ter uma imagem de mentira não se sustenta, né? A empresa que realmente ela não trabalhar de verdade com inclusão e diversidade, que ela não se preocupe com o meio ambiente, que ela não pense em sustentabilidade. A empresa que não estiver alinhada com esses valores, ela não vai sobreviver, né? E não tem mais como fazer de conta, né? Hoje existem métricas, existem formas da gente realmente averiguar, então o que vai ficar é o human to human e a verdade. Eu acho que é assim que vai prevalecer. E são essas empresas que vão continuar, né? As outras vão morrer. Eu concordo com você, Lilian. Eu costumo dizer que nós gostamos de tecnologia, né? Mas a gente gosta mais ainda de gente. Eu gosto muito mais de gente do que tecnologia. Tecnologia só faz sentido se ela for a serviço do humano. E é mais ou menos isso que você falou. As pessoas estão preocupadas realmente com as pessoas. Porque afinal são elas que criam, né, tudo que a gente tem hoje no mundo. Mas a verdade que eu também acredito é que a imagem de uma empresa, ela é importante. Isso é uma realidade, a gente não consegue fugir dessa imagem. As empresas, elas vivem daquilo que dos produtos, obviamente, que elas fazem, mas também da imagem que elas passam. Mas só a imagem não é suficiente. É preciso uma boa e comprovada reputação, porque só você falar também não cria reputação. Como a Lilian disse, a gente tem mecanismo hoje de checagem de métricas, né, para a gente saber se realmente o que a empresa está falando é aquilo que ela efetivamente faz. Então, parte é pela imagem, sim, nós não vamos negar, mas as empresas comprometidas com diversidade e inclusão são aquelas empresas que vão além da fase das palestras inspiracionais, que têm o seu valor, são importantes no início, né, dos trabalhos, mas estão trabalhando a conscientização no dia a dia. Nem mais, estão trabalhando e agindo com projetos, né, elas têm projetos em andamento. São aquelas empresas que têm disseminado a cultura da inclusão e do respeito ali, costurados, né, na veia. Onde cada ação de compras, de vendas, compliance, jurídico, comunicação e RH, por exemplo, traz em cada ato essa cultura. Isso significa que a empresa compra de grupos minoritários, tem uma comunicação que se preocupa em falar com diversos públicos. Quanto aos profissionais, ela está atenta desde o recrutamento, quem eu recruto, quem eu seleciono, até a demissão. E ao longo desse percurso, né, do colaborador, ela vai analisando se são contratados os melhores profissionais, se são diversos,
se eles estão sendo treinados, se eles estão ascendendo, se eles estão sendo bem avaliados, ou seja, do recrutamento e seleção até a demissão, como é que é tratado esse meu colaborador. Então, assim, essa empresa que tem essas preocupações todas é uma empresa que vai sobreviver. E depois, assim, o que acontece, né? É muito importante essas métricas. As pessoas não gostam muito de números, né? Mas muitas vezes não existe uma outra maneira de você mostrar aquilo que você está fazendo se você não tem isso muito bem documentado. É isso que eu penso, assim, né? Então, meninas, antes da pandemia, muitas mulheres não viam outra opção no mercado de trabalho senão empreender, porque elas não encontravam espaços nas empresas onde já estavam trabalhando. Vários motivos, né? Maternidade, outro tipo de pressão e tudo mais. Como é que vai ser digamos, o novo... Não é o novo normal, mas... como é que vocês acham que esse mercado vai ficar agora que com a pandemia? Vamos ter mais mulheres empreendedoras? Inovadoras elas são, mas será que vão empreender mais ainda? Fica com vocês. Nadal, uma coisa que já vinha acontecendo, né? Assim, que as mulheres vêm aprendendo, e ainda bem, né? Que bom, que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. Isso eu acho que não tem mais volta, né? Então elas estão preparadas e podem ocupar quaisquer espaços. É verdade que o mercado de trabalho ele vem sofrendo mudanças, isso eu também concordo. Novas profissões estão surgindo, novas maneiras de fazer negócios. Então a mulher sempre foi uma empreendedora dentro das famílias. Por exemplo, sempre criou, sempre solucionou problemas. Uma pesquisa do Sebrae, de 2018, apontou que existe no Brasil cerca de 24 milhões de mulheres empreendedoras. Quase o mesmo número dos homens. Os homens são aproximadamente 25 milhões, mulheres 24. Essas mulheres estão em busca principalmente de independência financeira e de uma rotina adaptável, né, para dar uma maior atenção às suas famílias. As pesquisas também apontam que as mulheres ocupam 23,85% dos cargos de liderança mais elevados, né? Presidentes, CEOs, um aumento de 13% nos últimos 15 anos. É pouco, mas estamos na jornada, mas é um percentual importante. Então, crescer em um mundo onde meninas e jovens estão vendo e ouvindo mulheres no mercado de trabalho é uma parte importante e necessária para que essas meninas e jovens também queiram estar nesses postos. Elas veem que é possível sonhar e realizar os seus sonhos profissionais. E, obviamente, as empresas precisam estar atentas a isso. Sueli, estou 100% com você. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, em relação a empreendedorismo feminino, Med, o que eu tenho observado com essa Covid-19, que realmente o número de mulheres que passaram a empreender em home office cresceu, né? Em grande parte pelo próprio fechamento de portas, né? Então exigiu que para que continuasse tendo captação de recursos, que elas fossem mais criativas e passassem a fazer um outro tipo de atividade paralelo a que era originalmente, né? Então você viu mulheres que tiveram lojas fechadas, né, passarem a fazer bolos, refeições, venda de cosméticos, de cremes. Isso faz parte mesmo da índole da mulher, né? Nós não paramos e não desistimos, né? Eu acredito que quando a gente fala em resiliência, é uma característica muito feminina, né? No sentido que a gente cai e se levanta, né? Como o elástico que volta para a posição inicial, né? A propriedade física de resiliência é o que nós todas fazemos. Com todas essas mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Eu acredito que também postos de trabalho, alguns vão ter
desaparecidos, né, nessa fase pós-epidemia. E, portanto, por uma questão de sobrevivência, mais uma vez, as mulheres vão empreender, né? Tem uma teoria que fala que quando as mulheres se tornam mães, elas se tornam empreendedoras, né? A gente sabe que não são todas que conseguem retornar ao trabalho, ao mercado de trabalho, quando elas têm os filhos, não têm onde deixar. Então, por uma série de problemas, elas acabam, então, se reinventando e virando empreendedoras. Acredito que agora, novamente, elas vão se reinventar e o número de empreendedoras vai crescer, com certeza. Bom, para fechar, vocês concordam que diversity matters, né? Que a diversidade, sem diversidade, a gente não consegue evoluir nas empresas, né? Por favor, deixem as suas palavras finais. E já de antemão, já agradeço vocês por terem dado o seu tempo e as suas cabeças maravilhosas para responder essas perguntas. Med, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a você pelo convite para participar desse podcast e também agradecer a Sueli, que é uma pessoa fantástica que eu já conhecia, mas que hoje, né, ouvindo e fazendo essa entrevista junto com ela, eu passei a admirar ainda mais. Parabéns, Sueli, pelo seu trabalho, pelas suas ideias, pelo seu posicionamento. É de mulheres assim como você, a Med, que o mundo precisa, né? Eu tenho certeza, antes de começar, eu falei que nós três representamos a diversidade, né? Para quem não está nos vendo, quando vocês olharem para as nossas fotografias, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque uma coisa que eu acredito, né? Que diversidade não se discute, se vive. Eu sempre falo isso para a Med, né? Que a questão de inclusão e diversidade, ela tem que estar presente nas nossas ações cotidianas, na nossa vida e nas nossas empresas, né? Acima de tudo, ter um respeito profundo pelo próximo, né? Pelo ser humano, e aprender que as diferenças nos fazem cada vez melhores, né? Eu sempre falo que eu sou asiática, né? E eu casei com um europeu, e o quanto eu cresci, né? O quanto eu pude aprender com essa diversidade. E o mundo é isso, né? A gente aprende e a gente melhora na medida em que abre esse leque de diferenças, né, para serem incluídas na nossa vida. Então, que a partir desse podcast, né, que tenha sido um start para muitas reflexões, né, sobre o que a gente pode fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para que cada vez mais, né, discussões sobre inclusão e diversidade sejam colocadas nas empresas. Então, mais uma vez, Med, super obrigada. Para quem ficou ouvindo, meus agradecimentos também. E deixo aqui um grande beijo para todos. Exato, Madá. Diversity matters. Isso é bem verdade. E respeito é a base de tudo. A gente precisa observar se todos os grupos estão sendo contemplados. Se esses grupos estão tendo as mesmas oportunidades. Os gestores das empresas, eles precisam se conhecer seus privilégios, estudar e entender o que significam esses grupos minoritários, repreender ações discriminatórias, incentivar as ações que contratem grupos minoritários e também propagar as suas histórias, né, informando todo o ecossistema. Existem várias formas de fazer uma sociedade mais inclusiva. É preciso prosseguir e persistir, sem desânimo. Fica aqui o meu muito obrigada para a HLB, Madá e Lília, minhas companheiras de conversa. Eu adorei, né, estar aqui com vocês. Agradeço os ouvintes e vamos juntos fazendo esse planeta melhor para todo mundo. Um abraço. Olha, foi um grande prazer realmente estar tratando com vocês sobre esse assunto tão
querido por nós, né? Diversidade nas corporações. Agradeço a equipe de retaguarda da HLB por fazer isso tudo possível e espero que esse debate tenha esclarecido alguma dúvida que você, o nosso ouvinte, possa ter sobre o assunto, e estamos à disposição, todos nós, para responder perguntas que porventura apareçam no meio do caminho. E aguardo vocês também no nosso próximo podcast. Muito obrigado, Sueli e Línia. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.